Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, poderosamente, ricamente. Estou aqui com mais uma palavra para nossas meditação, para que a gente possa meditar nessa palavra e que nós possamos abrir nossa mente e que nós possamos entender mais o que Deus quer falar com nós, o que Deus muitas das vezes quer nos ensinar. Mas muitas das vezes a gente estamos cegos, né? E que Deus possa tirar as nossas escamas e que nós podemos entender que só Ele é Deus e não há outro Deus além das nossas vidas. E que nós possamos adorar Ele por excelência. Amém? Meus irmãos, o tema é Deus é dono ou inquilino. Então, Ele só é dono da nossa vida quando Ele tem liberdade de operar em nossas vidas. E quando Ele é inquilino. É um tema para a gente pensar, né, meus irmãos? Deus é inquilino quando o pecado entra em nossas vidas. Porque onde é o pecado, Deus não faz morada. Onde é o pecado, o que afasta de nós é o pecado. Quando o que afasta de Deus de nós é o pecado. O que afasta Deus de nossas vidas é o pecado. Só assim Deus é inquilino. Mas que nós possamos deixar Deus fazer morada e que Ele venha ser dono de nossas vidas. Mas muitos estão se perdendo e muitas vezes Deus já nem mais bate na porta. Deus já está cansado de tanto bater na porta, aleluia. Deus bate na porta e quer entrar, mas muitas das vezes a gente não dá mais ouvido ao toque na porta. Nós não damos mais ouvido o que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós não damos mais ouvido, aleluia, aleluia, o que Deus quer fazer de nossas vidas, agir em nossas vidas. Deus quer fazer morada. Deus quer abrir a porta, mas muitas das vezes Ele não é entrão. Ele não é entrão, meus irmãos, mas muitas das vezes a gente não damos ouvidos. A gente não mais nos interessemos. Meus irmãos, Deus está batendo a porta. E muitas vezes a gente não deixamos Ele entrar, porque o pecado reina mais. Meus irmãos, eu costumo dizer, eu escrevi essa frase, mas eu costumo dizer essa frase. O pecado, quando não encontra pouso, ele não faz morada. Se o pecado está aí, é porque ele encontrou pouso. Aleluia! É porque ele encontrou lugar para pousar. E o pouso foi no seu coração. E quando o pecado entra no seu coração, papai se afasta. Então, não deixe o pecado fazer do seu coração um aeroporto. Não deixe o pecado fazer morada. Porque papai não vai entrar onde há pecado. Aleluia. É por isso que Deus é inquilino. Porque quando Deus entra, Ele limpa as nossas vidas. Mas quando a gente olhamos para trás e pecamos, agimos como antes, aí Ele se afasta. Aleluia. Só assim Deus é inquilino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Não templo de mundano. Não templo do capeta. Não templo de nada. Não templo, aleluia, de deuses estranhos. Não. Mas que Deus possa fazer morada em nossas vidas. Você tem deixado, aleluia, primeiramente Deus fazer morada em nossas vidas. Quando você permite Deus fazer morada e você vigiar e orar,
O diabo não vai fazer pouso na sua vida, o pecado não vai fazer pouso em sua vida. Mas devemos vigiar e orar. Não é somente orar, não. Temos que vigiar primeiramente também. Só assim o pecado, o inimigo não vai fazer pouso em nossas vidas. Mas muitas das vezes a gente não deixamos, não ouvimos mais o nosso Deus. Ele está assim, ó, batendo. Filho, eu quero entrar. Tira isso que está aí dentro. Tira isso que está aí dentro de você. Eu quero entrar, aleluia. Mas muitas das vezes a gente não deixamos ele entrar. Deus quer ter liberdade de poder entrar. Mas muitas das vezes a gente não deixamos. Não damos mais liberdade para ele, para que ele venha fazer mudanças em nossas vidas. Aleluia. Meus irmãos, Deus é dono, aleluia, ou ele é inquilino? É triste quando ele é inquilino, meus irmãos, porque nós entristecemos a ele. Porque a ele ver quem está em primeiro lugar é o pecado que reina. Aleluia, aleluia. Aqui, meus irmãos, uma coisa que eu escrevi aqui para meus irmãos: muitos, mas muitos estão fazendo de nossas vidas local onde a razão habita e onde a emoção governa. Por isso não desfrutamos das bênçãos de Deus. É por isso, meus irmãos, não deixamos que Deus venha fazer morada, mas a emoção é passageira, meus irmãos. A razão, não, eu vou fazer assim, assim, desse jeito e pronto. Não, não é desse jeito, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Palavra linda, meus irmãos. Palavra linda. É maravilhoso, meu Deus tem sido o que de vocês? Se é pai, parabéns. Mas muitas vezes a gente fazemos dele de padrasto. Meus irmãos, nós somos o templo de Deus. O que nós estamos fazendo no templo de Deus? Nós somos mordomos, devemos prestar conta a Ele, nosso corpo, meus irmãos. Não deixe que o inimigo venha fazer pouso. Aleluia. Aqui, meus irmãos, Efésios capítulo 3, versículo... Efésios capítulo 2, versículo 21. Efésios capítulo 2, versículo 21. Diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado, que somos nós, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edifícios edificados para a morada de Deus em espírito. Vou repetir, meus irmãos: no qual também vós, juntamente, sois edifícios edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós somos morada de Deus, meus irmãos.
E que o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo com a morada de Deus. O que nós estamos fazendo com a morada de Deus, meus irmãos? É triste. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem está morando mais no templo? Meus irmãos, quem está morando mais no templo de Deus? O pecado ou Deus? Que nem eu disse, meus irmãos, porque quando o templo está sujo, Deus não faz morada não, meus irmãos. Deus não faz morada. Aleluia. Para quem você deu a chave do templo? Para o pecado? Aleluia. Ou para Deus? Meus irmãos, o templo tem estado edificado, ou seja, que somos nós, o templo do Espírito Santo tem estado edificado. Vamos fazer uma autoanálise. Não precisa você responder mensagem aí no YouTube, mas vamos fazer uma autoanálise, meus irmãos. Como está o templo está edificado? Vamos ver o que ainda nós temos que melhorar. Hoje eu fiz uma autoanálise, meus irmãos. Eu deitado e meditando, eu tenho que tirar algumas coisas que ainda atrapalham. Vou fazer uma autoanálise, meus irmãos. Meu Deus, aqui eu tenho que melhorar. Aleluia. Aqui eu tenho que tirar, limpar. Aqui eu não posso mais deixar fazer pouso. Aqui, Senhor, eu tenho que melhorar mais um pouquinho. Aleluia. Nós todos os dias temos que fazer uma autoanálise. Melhor, uma análise do alto. Devemos fazer uma análise do alto que nós temos que melhorar. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Uma análise do alto. Devemos pensar como Cristo pensa. Porque nós somos imitadores de Cristo, meus irmãos. Como nós estamos agindo, meus irmãos? Uma coisa, aleluia, é a gente ser crente na igreja. Outra coisa é a gente ser crente lá fora, na rua. As ofertas que vêm, né? A esse negócio que todo dia o pecado vem, que nem a música do nosso amigo, né, cantor, o Thales. Todo dia o pecado vem, mas se a gente renunciar todo dia, orar e vigiar, o pecado não faz pouso, meus irmãos. Não tem esse negócio não, que todo dia o pecado vem. Ele vem sim, mas a gente devemos renunciar ao pecado. Devemos negar os pratos que o inimigo vem trazendo pra gente. Aleluia. Meus irmãos, a trombeta vai tocar, meus irmãos. E não é de qualquer jeito que a gente vai subir. Aleluia. Parece que já posso escutar a trombeta tocando. Eu tive um sonho, meus irmãos, que eu estava sendo arrebatado. Rapidinho aqui, vou contar esse testemunho. Eu estava sendo arrebatado. Eu vi uma mão grande, muito grande. E ela era transparente, meio azulada. Aleluia. Eu olhava para o céu e via essa mão grande. Como assim? Venha. Aleluia. E eu vi as trombetas tocando de cada... eu acho que era 7, se não me engano. De cada lado. E eu escutei essa trombeta, meus irmãos, mas a trombeta não saía do som de trombeta, saía um som de chofar. E era muito forte, meus irmãos. Toda vez que eu escuto o som de chofar, eu me abalo. A minha estrutura se abala. E é por isso, meus irmãos, que a gente devemos lutar. Aleluia.
Meus irmãos, tem coisas que não é negociável. Tem coisas que a gente não devemos negociar. A nossa salvação é inegociável, meu irmão. Devemos negar os pratos. Aleluia. Meus irmãos, mais uma perguntinha para meus irmãos. Deus tem sido sua prioridade ou sua urgência? É forte, né, meus irmãos? Deus tem sido sua prioridade ou sua urgência, meus irmãos? Quem é espiritual consegue discernir. Mas eu vou mastigar para vocês. Deixar mastigadinho. O que é prioridade, meus irmãos? Eu procurei. Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa em primeiro lugar. O que tem ocupado em você em primeiro lugar? O que é que tem ocupado em primeiro lugar em sua vida? Deus ou pecado? Meus irmãos, eu não estou aqui para massagear pecado. Mas o que é que tem ocupado em primeiro lugar? Deus ou o pecado? Ah, mas eu sou fraco. Deus conhece minha estrutura. Deus conhece, meus irmãos. Mas nós devemos negar. Negar, meus irmãos. Deus conhece quem são frágeis. Ele conhece nossa estrutura. Conhece sim. Mas não tenha isso como bengala para se apoiar nos seus pecados. Para poder ter uma desculpa dos seus pecados. E o que é urgência, meus irmãos? É aquilo que urge, aquilo que é iminente. Ou seja, nós buscamos Deus naquele momento que a gente precisamos. Ou estamos enfermos, estamos no leito, com uma doença grave. Só assim a gente buscamos Deus na urgência. Quando a urgência pede para a gente buscar a Deus, né? Só assim que nós buscamos Deus na urgência. Mas Deus conhece o coração. Deus não quer que a gente venhamos buscar Deus na urgência ou quando a gente precisamos. Nós deixamos Deus num cantinho. É quando nós precisamos, nós chamamos Ele. Não. Deus pesa o Espírito, meus irmãos. Deus pesa o Espírito. Ele sabe o que está se você é interesseiro. Então, Deus, nós buscamos Deus como prioridade ou como urgência? Aleluia. Meus irmãos, que vocês venham meditar nessa palavra. Quem você tem colocado como prioridade na sua vida? Quem, meus irmãos? Aqui, ó, eu escrevi alguma coisa aqui, ó. Temos por tendência de colocar a urgência antes da prioridade. E é verdade, meus irmãos. Temos por tendência de buscar Deus somente no momento de dificuldade. No momento de quando nós abrimos nosso armário, está vazio. Aí a gente clamamos, mas não devemos adorar o Senhor, porque Ele pode dar algo para nós, mas devemos adorar Ele por excelência, porque Ele é a nossa vida. Não devemos buscar Deus por barganha. Senhor, faz isso aqui que eu vou fazer isso. Não. Não devemos adorar o Senhor porque Ele pode fazer para a nossa vida, mas porque Ele é a nossa vida. O que Ele é a nossa vida? Um Deus vivente que nos protege, é o guarda de Israel que nos livra de todo mal. É assim, meus irmãos. Eu escrevi uma frase aqui, meus irmãos, também. Olha, medita, essa frase é de um teólogo. Medita nessa frase. O que é urgente, raras vezes é importante. Não é verdade? E o que é importante, raras vezes é urgente. Ou seja, Deus que é urgente em nossas vidas, que é importante na nossa vida, raras vezes é urgente. Vou repetir. Nosso Deus, o nosso Deus que é importante em nossas vidas, raras vezes é urgente.
Nós não temos Deus como urgente. Que nós possamos ter Deus como prioridade, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, vou repetir essa frase de novo, porque fala muito comigo. Nós somos mordomos e devemos prestar conta a Deus do nosso corpo. O que você tem feito? O que você tem feito, meus irmãos, do seu corpo? Porque em Mateus 6,33 diz assim: buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, tem mais coisas, vos serão acrescentadas. Mas devemos primeiramente buscar a Deus primeiramente. Mas acabamos queremos buscar as coisas acrescentadas primeiro. Meus irmãos, que nós possamos meditarmos nessa palavra. Que vocês ficam com essa palavra, né? Já são 21 minutos. Que vocês venham ficar com essa palavra. Medite, meus irmãos. Faça uma análise do alto, não a autoanálise. Eu vou ali no psicólogo fazer uma autoanálise. Não, faça uma análise do alto. Medite. Papai do céu está batendo, ó. Toque, toque, toque no seu coração. Deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele ser prioridade da sua vida. Meus irmãos, que você possa meditar essa palavra, amém? Que Deus abençoe poderosamente. Estarei fazendo uma oração breve. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai, por Senhor direcionar esses passos, direcionar meus passos, direcionar essa palavra, papai querido amado. Que o Senhor venha me cuidar de mim, cuidar da vida dos meus irmãos, Pai. Essa palavra, Senhor, meu Pai, que venha entrar em corações que necessitam dessa palavra, Pai. Senhor, capacita, dá o entendimento, dá o discernimento, papai. Que o Senhor venha capacitar, papai. Que as pessoas possam entender essa palavra. E que eu não pude falar mais, que o Espírito Santo, nosso Deus, venha falar em corações dessas pessoas. E que o Senhor possa bater, Senhor, meu Pai. Essas pessoas possam ouvir, papai, o teu toque. Aleluia. Senhor, nos guarda, Pai. Só isso que eu te peço. Obrigado por tudo, Pai. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Amém. Estou muito movido por essa palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Fiquem com Deus.